Vamos começar então. Quero falar hoje, se pudesse dar um título, Governados pelo Espírito Santo. Esse é o principal valor da Igreja Batista Monte Serra. Por que é o principal valor? Por que não é outros do tipo preservar e promover a unidade do reino? Por que não é cuidar, ser responsável pela minha restauração? Por que não é ser membro de uma célula, ser um discipulador? Porque esse vai definir tudo que nós fazemos nessa terra. Se nós vamos escolher sermos governados ou não pelo Espírito Santo. E Romanos capítulo 8 é um dos capítulos que, quem sabe mais, nos dá dicas, e evidenciam uma vida que é dominada ou pela carne ou pelo Espírito Santo. Então eu quero te convidar para a gente ler Romanos capítulo 8, e eu vou ler ele até o versículo 8. Romanos 8, do 1 até o 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu amo ler esse versículo. Toda a Bíblia é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que a gente necessita, é uma bússola, é um remédio. Mas esse versículo aqui parece que ainda é mais palatável, É um versículo saboroso. Saber que nós não estamos mais vivendo na era da lei, na era da condenação. Nós vivemos na era da graça, Então já não é mais uma troca, uma barganha. Vou ler de novo aqui. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na cruz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós tivemos um encontro aqui bem interessante, como liderança, e a gente escolheu, tanto o mês de outubro como o mês de novembro. A gente não vai fazer uma série, mas tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem um interesse, a gente acha interessante que isso, de muitas formas, reflita na nossa vida devocional diária e no nosso discipulado. Que tudo que a gente vai falar aqui, nos próximos pelo menos 2 meses, na verdade, todas as mensagens, elas precisam nos levar a querer pertencer, a querer estar conectado, a permanecer mais na fonte e criar ambientes discipuladores. Tudo deveria ser para isso, mas nesses próximos 2 meses nós vamos focar muito nisso. Por isso, semana passada eu falei sobre quem é a fonte da nossa espiritualidade. Então, o desafio que eu trouxe é como se algumas respostas, teriam que ser uníssonas, da gente. Então, quando perguntar qual é a fonte da nossa espiritualidade, e uníssono a gente pode falar Jesus. Semana passada eu falei, porque é um Deus tão completo, perfeito, que não precisa de nada, aguarda que pessoas simples como nós o adorem todos os dias. Por quê? Porque Ele sabe que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então tem algumas respostas, que nós podemos dar em uníssono, Então, se a gente puder dar uma resposta em uníssono, qual é o maior valor da nossa igreja? É uníssono: ser governados pelo Espírito Santo. Esse é o principal valor. Então, de tudo que a gente vai falar aqui, de tantos exemplos que eu quero dar aqui hoje, essa seria a resposta
que quando alguém pode perguntar assim, qual é a coisa mais importante para vocês lá? Sermos governados pelo Espírito Santo. Sermos governados. Porque sermos governados, se nós não tiver definido isso, o que pode acontecer daqui um pouco? A nossa igreja ela pode sofrer alguma influência de alguma cultura, de alguma personalidade. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo decisões baseadas se nós estamos bem ou não financeiramente. Então, ser governado sob o Espírito Santo vai definir, se for o nosso valor, nós termos frutos eternos ou frutos perecíveis. Estamos juntos nisso? Uníssonos, né? Qual é o principal valor da nossa igreja? Sermos governados pelo Espírito Santo. Interessante que no versículo 1 e versículo 2, Romanos 1, 2, fala assim, né? Agora nós não estamos mais sob a condenação do pecado, mas Cristo, através daquela cruz, Ele nos trouxe liberdade. Paulo explica que em Cristo não há mais nenhuma condenação para aqueles que são guiados pelo Espírito. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa e você sentiu assim, ó, meu Deus, eu fiz isso governado pelo Espírito Santo, eu estava transbordando do Espírito Santo, a presença de Deus em mim estava tão forte que eu entendi aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, a reação que eu tive, eu tenho certeza que aquilo lá não foi da minha carne, foi através do Espírito Santo. Então a gente tem alguns termômetros, mas tem algumas coisas que às vezes influenciam a gente ter essa liberdade. Por exemplo, algumas pessoas que eu tenho aconselhado, elas têm a seguinte mentalidade: quando as coisas elas não estão indo bem, é porque parece que falta alguma coisa do meu comportamento. Só que tem algumas pessoas também que quando as coisas estão indo muito bem, elas sentem que não merecem, estão ganhando coisas demais, e elas olham para a sua vida devocional, olham para o tratamento com a esposa, olha o jeito que ela trata os funcionários, ela olha a vida dela pública, e ela acha, olha, o que eu estou ganhando, eu não mereço, porque eu nem sou um discípulo tão bom assim. Então, tanto aquele que acha que não merece, quanto aquele que acha que merece, se a gente viver fora da era da graça, a gente vai viver na era da culpa. E a culpa ela vai definir, se nós ainda não se sentimos ainda que havia um escrito de dívida que era contra nós e foi pregado naquela cruz ali, e agora nós vivemos sobre essa graça, possivelmente a gente vai ter muita dificuldade de se sentir livre e governado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala que não há mais nenhuma condenação, é porque não há mesmo. Não há mais nada que seja imperdoável. Não há nada mais que possa atrapalhar a gente para que a gente viva nessa dimensão. Quando a gente vai olhando para a história, desde o início, a gente percebe que o Espírito Santo, ele agia, ele se manifestava em momentos muito peculiares. As pessoas elas não tinham oportunidade de viver como nós hoje, cheios do Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo de forma pontual enchendo alguns homens, algumas mulheres para realizar alguma coisa que eles não tinham condições, aquilo acontecia e depois o Espírito de novo era retirado. E a gente vê isso em todo o tempo. A gente vê isso nos Juízes, a gente vê a Sansão cheio do Espírito Santo, foi lá, venceu a batalha, que era a minoria. A gente vê um rei que não tinha capacidade de liderar, governar, vinha o Espírito Santo, e aí se manifestava, era divino, tinha frutos eternos. Então a gente vê em todo o tempo, o Espírito Santo, ele vinha, ele se manifestava, era peculiar, pontual, depois era retirado. Então até João Batista, que foi o primeiro que já nasceu com o Espírito, até Jesus cumprir o sacrifício dele na cruz, ressurgir, nos entregar o Espírito Santo era de forma pontual. Então tem muitas pessoas que acham ainda que o Espírito Santo, viver através do Espírito Santo é pontual. Eu preciso do Espírito Santo para alguma situação que eu estou vivendo em específico. Faz sentido isso para vocês?
Parece que nós queremos mais o Espírito Santo quando a gente está com uma decisão que a gente está nervoso. Faz sentido isso? Eu estou com um problema financeiro, agora parece que eu preciso mais do Espírito Santo do que antes. E isso é uma forma até de desvalorizar aquilo que Ele fez para nós nessa cruz. Porque quando Ele ressurgiu, lembra quando Ele falou para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito de poder, vão ser minhas testemunhas, vocês vão poder ficar cheios dele, todo dia vocês vão transbordar. Então viver uma vida onde a gente se sente um pouco condenado, um pouco culpado, e busca o Espírito Santo só para algumas decisões que parece que nós não temos capacidade, é desvalorizar quem Ele é. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro da gente. Estão junto comigo nisso? O Espírito Santo é Deus. Quando a gente chega na igreja, se converte, a gente faz alguns cursos para falar sobre o Espírito Santo, muitas vezes vocês vão ouvir assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Aí tu pensa terceira, né? Como se tivesse o ouro, a prata e o bronze, é como se o Espírito Santo fosse menos. Não, o Espírito Santo é Deus. Já estava desde o início na criação com Deus. Foi através do Espírito Santo, né? Jesus ressuscitou. Então o Espírito Santo, Ele é Deus, né? Então uma primeira dica prática é olhar para a tua vida, e se tem alguma coisa que tu se sente condenado, culpado, e está te impedindo de se sentir cheio do Espírito Santo, entrega, te arrepende, não peca mais nessa área aí, avança. No versículo 5, 6 ele fala, né, que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, né? Que Paulo distingue entre aqueles que vivem de acordo com a carne, com as inclinações naturais, e aqueles que vivem segundo o Espírito. Ser governado pelo Espírito Santo implica ter uma mentalidade orientada para a vida e a paz que Ele lhes proporciona. É óbvio que nós vamos transbordar aquilo que mais nós nos enchemos. É óbvio que o nosso assunto principal vai ser aquilo que a gente mais gastou tempo, né? Durante a semana, durante os nossos dias. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê até Jesus, né, indignado com algumas coisas, e qual que é o resultado, né? Quando Jesus, por exemplo, ele chega lá no templo e vê que transformar aquele lugar num lugar de comércio é zelo. Então, sempre quando Jesus ficava indignado, o resultado daquilo era um milagre, era a vida se manifestando. Então, uma das formas que nós podemos perceber se nós estamos sendo guiados pela carne ou pelo Espírito Santo são as nossas reações diante das coisas. Então, se a gente está se enchendo de Deus, quando alguém encosta ali no nosso carro e faz um risquinho, o que vai acontecer? Transbordar raiva? Vai se manifestar um brigador de rua? Ou tu vai derramar daquilo que está se enchendo? Naturalmente vai ser sempre assim. A gente vai transbordar e a gente vai manifestar daquilo que a gente está se enchendo. Muitas pessoas, elas não vão entender sobre uma mentalidade voltada pelo Espírito, porque elas não têm o Espírito Santo. Então muitas vezes vocês vão estar falando para alguém sobre viver segundo o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não vai entender do que você está falando. Não vai entender. Tem coisas que o Espírito Santo revela só para quem tem o Espírito Santo. Às vezes não parece que nós estamos perdendo tempo. A gente fala para as pessoas e elas não entendem o que eu estou falando. Por quê? Porque o Espírito Santo também, ele é responsável. Só que tem algo também que vai acontecendo na vida cristã. A gente vai deixando as coisas de Deus, as coisas do Espírito tão de lado. É como se a gente pegasse uma vela, né, e colocasse um copo em cima. A vela continua lá, mas o fogo, ele vai se apagando. Paulo também fala, né? Não abafeis, não extingais o Espírito, porque ele está aí dentro quando nós nos convertemos, mas a manifestação dele depende do que a gente vai liberar ele fazer na nossa vida. Vocês estão comigo nisso? Está junto nisso? Tem umas mamães ali que são importantes também confirmar, né? Mentalidade segundo a carne.
Então a gente fica pensando, né, o que é a mentalidade da carne, o que é a mentalidade do espírito. Muitas vezes a gente medita aqui, ou a gente às vezes lê algumas coisas, às vezes parece tão filosófico que a gente não consegue colocar já em prática de cara, né? Para mim, qualquer coisa que eu fizer que pode interromper esse processo que Deus está fazendo em mim para revelar a imagem do Filho dele já é obra da carne. Concorda com isso? Muitas vezes a gente fica perguntando, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E muitas vezes a gente não sabe o que Jesus faria naquele momento. Mas se a gente perguntar isso, se eu fizer isso, se eu continuar com esse projeto, eu interrompo esse processo de santificação ou eu avanço com ele? Avança? Então, isso é algo eterno. Quando a gente começa a entender que existem coisas que são eternas, existem coisas que são perecíveis, tudo aquilo que a nossa carne deseja é perecível. Tudo aquilo que a nossa carne deseja, por mais que possa ser uma luxuosa sensação radiante de algo, é momentâneo. E mesmo que a gente fique vivendo uma vida inteira embriagada, inebriada com esse desejo, quando chegar o nosso dia de encontro com Jesus vai acabar. Então, o Espírito Santo, por ser eterno, ele nos permite deixar obras de imortalidade aqui nessa terra e também investe na eternidade. O que são obras de imortalidade? Ontem a gente teve um grande exemplo aqui de uma obra de imortalidade. Um casal que fez bodas de ouro, que dedicou 50 anos, né, no seu casamento para que o Espírito Santo pudesse se movimentar. Então, se Deus levasse eles ontem, Deus vai ter muita coisa para acontecer ainda. Mas se ontem fosse o último dia, né, daquele casal, o que os filhos, o que os netos vão continuar falando sobre a família, aquilo que eles aprenderam lá dentro da casa, através do Espírito Santo, isso é uma obra de imortalidade. Continua avançando. Quando nós, dentro da nossa família, a gente começa a ficar preocupado só com aquilo que me é interessante, aquilo que a minha carne precisa, isso é perecível, isso perece. Em Gálatas capítulo 5 fala sobre o fruto do Espírito, só que ele começa falando sobre também as obras da carne. E ali a gente, quando nós lemos ali em Gálatas 5, a gente fica pensando, não, mas a minha vida ela não é tão indecente assim, tão imoral assim. Deixa eu ler aqui, Gálatas 5, 16 em diante, fala assim: por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês às vezes nem sabem o que desejam. O Espírito Santo, ele é uma oportunidade sempre de a gente viver aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra. Deus, ele é soberano, mas ele escolheu que a vontade dele fosse feita através de pessoas. Então muitas vezes as pessoas elas não querem se movimentar como se a vontade de Deus ela fosse acontecer sem que alguém fosse lá fazer. Então às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa se curou e ninguém fez nada. Não, alguém orou, alguém se movimentou, teve uma movimentação humana. Ele é soberano, ele escolheu isso. Então para que a vontade de Deus se faça nessa terra, pessoas cheias dele vão ter que movimentar alguma coisa. Estão comigo nisso? Quando nós vivemos num país, né, tão supersticioso, é como se as coisas de forma misteriosa, né, sobrenatural, elas acontecessem sem que Deus escolhesse que nós fizéssemos parte nisso. Então toda a vontade de Deus feita nessa terra passa por pessoas que estão escolhendo ser cheias do Espírito Santo. Então eu quero te dizer, sem a vontade de ser cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus, ela não acontece, e nem a dele na tua vida. É duro isso, né? É duro isso, né? Então para que a vontade de Deus aconteça, pessoas elas desejam estar cheias do Espírito Santo. Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurado, feliz são os pobres de espírito. O que significa isso?
são aqueles que mesmo já transbordando, são aqueles que mesmo já vivendo governados pelo Espírito Santo, são aqueles que mesmo nós olhando assim, nós vemos tantos frutos de Deus na vida deles, e eles olham para aquilo, acham que é pouco, porque eles querem mais. É isso que significa. Nós vemos uma era hoje onde as pessoas se acostumaram a não ver a manifestação do Espírito Santo, ou achar que aquele pouco já é muito. E o que Jesus está falando é o contrário, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que já tem tantos frutos do Espírito Santo, ele olha para aquilo e ainda acha que é pouco. Ele se considera pobre. Estão comigo nisso? Faz sentido isso para vocês? Olha que interessante. A voz que clama no deserto, o profeta Isaías, séculos antes de João Batista vir a essa terra, havia uma profecia que antes de Jesus chegar viria alguém que seria uma voz no deserto, e a gente tem a convicção de que foi João Batista que preparou o caminho para Jesus, já lá com o batismo de arrependimento, anunciando, arrependam-se, convertam, porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus era Jesus. Então você percebe que João Batista, já desde lá da barriga, desde a sua construção lá, ele já tinha o Espírito Santo. Foi o único nascido de mulher, o único, né? Jesus, ele nasceu direto do Espírito, ele não precisou ter intervenção do homem para nascer, mas dos nascidos, né, de um casal, ele foi o único que já tinha o Espírito Santo. Por quê? Isso precisa mexer com a gente, porque Deus sabia que João Batista, ele era imprescindível ter o Espírito para que pudesse cumprir a sua missão. Vocês estão comigo nisso? É imprescindível, é fundamental. O que é imprescindível, o que é fundamental? Fundamental tem a ver com fundamento. Imprescindível são aquelas colunas principais. Tem algumas colunas aqui nesse prédio que, se elas saírem, o prédio não cai. Mas possivelmente deve ter alguma aqui que, se tirar só aquela, desaba o prédio em todo. Então, ser governado pelo Espírito Santo é a coluna principal. Pode ser que algumas outras áreas da nossa vida a gente, às vezes nem esteja como nós gostaríamos, mas o desejo de ser governado por Ele e se encher dele todo dia e entender, que existe uma mentalidade que é voltada para as coisas dele, isso é fundamental. Faz sentido isso para vocês? Deus ministrando na gente, assim, meu espírito, é impossível cumprir a missão que vocês têm nessa terra. Para a gente finalizar aqui, tá? Romanos 8. Eu não li até o 13, mas eu vou ler aqui para a gente aqui. Ele fala assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Está em Romanos 13. O Espírito Santo nos dá o poder para nos fazer morrer os desejos da carne, nosso ego, ou seja, ele nos capacita a resistir ao pecado e a viver em santidade. Eu sabe, parece que para mim não foi tão natural assim. Em algum momento, em algum devocional, eu li Espírito Santo. Santo era para dar santidade, santificação. Logo que eu me converti, parece que eu vi as pessoas buscando o Espírito Santo para realizar alguma coisa que é externa. Já sentiram isso também? Vamos se encher do Espírito Santo porque nós precisamos curar alguém. Faz sentido isso ou não? Estou muito fora da realidade ou não? Eu vou me encher do Espírito Santo para fazer alguma coisa ali. Só que o Espírito Santo, ele vem para fazer uma obra aqui dentro e de dentro para fora. E transbordando aquilo que ele faz de dentro para fora, a gente consegue ver as coisas que são externas. Graças a Deus, hoje nós somos livres. A gente tem café ali, a gente come aqui dentro, porque a gente sabe que o Espírito Santo não é uma roupa de domingo. O Espírito Santo não é um assunto religioso. O Espírito Santo é Deus
dentro da gente, que tem nos ajudado a focar naquelas coisas que são eternas, não mais nas coisas perecíveis. Vou dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo é o que nos move a fazer, começando pelas coisas mais simples. Quando eu fui fazer o seminário lá, sei lá, quase 20 anos atrás, eu achava que eu queria o Espírito Santo para quê? Para pregar bem. Eu queria o Espírito Santo para quê? Para fazer coisas notáveis, né? Eu queria o Espírito Santo para que meu nome fosse registrado em algum momento na história como um avivalista. Mas eu fui percebendo que se eu não mexesse no Espírito Santo para lavar uma louça lá em casa, isso jamais ia acontecer. Se eu não mexesse no Espírito Santo, a partir do momento que eu conscientemente acordei, coloquei o pé no chão, e ali começa o meu culto de verdade, onde eu dou um sorriso para minha esposa, onde eu tomo um café da manhã, não vale a pena ter um nome na história escrito como um avivalista, sem que essas coisas elas comecem nas coisas mais simples. Deus está muito mais interessado em tomar um café contigo do que você falando com uma multidão. Simples assim. Faz sentido isso para vocês? Quando nós não temos uma vida devocional, quando a gente não dedica um tempo diário para isso, nós vamos dividindo a nossa mente com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, com aquilo que a gente já tem para fazer todo dia. Mas quando a gente começa já fazendo o devocional, é como aquela história, acho que todos aqui já ouviram. O homem pegou uma jarra e colocou, encheu de pedras, né, grandes assim, e mostrou para as pessoas e perguntou: essa jarra está cheia? E as pessoas disseram: sim, está cheia. Ele: não, ainda não está. Aí ele foi colocando pedras menores, e cada vez que ele mostrava para as pessoas achavam que a jarra estava cheia. Aí ele ainda colocou areia fina, e aí colocou água. E aí quando ele colocou a água e a água começou a transbordar, ele falou: agora está cheia. E as pessoas: não, agora ela está cheia. E ele perguntou: o que significa? E aí teve várias respostas, mas o que ele queria ministrar é o seguinte: se ele não tivesse colocado as pedras grandes primeiro, elas depois não caberiam na jarra. Então, ser governado pelo Espírito Santo, a nossa vida devocional são as pedras grandes, porque se nós não colocarmos isso já na jarra no início do nosso dia, posso te dizer, elas não vão mais caber lá. Faz sentido isso? Vamos orar então. Queria te convidar para orar. A gente tem falado bastante aqui, né, sobre se a gente pudesse definir a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual em pelo menos algumas esferas. A gente fala que a esfera mais íntima, a esfera privada, é aquela onde só cabe você e Deus lá dentro, não cabe mais ninguém, nem a sua esposa cabe lá dentro. É você, as escrituras, você, né, as suas orações, a esfera mais íntima. A esfera que tem que transbordar é a nossa família, e depois no público. Então eu quero te convidar a orar aqui para que você se sinta tão cheio do Espírito Santo, mas começa nessa esfera, para que depois transborde na tua família, na tua esposa, nos teus filhos que moram contigo, para que quando chegar em momentos assim públicos, como uma celebração, quando chegar o momento que a gente vai a algum evento público, a gente não deixe o Espírito Santo lá no prédio. Ele vai continuar contigo porque ele está aí dentro. Vamos orar então. Deus, nosso Pai, nós queremos pedir, Deus, que cada um de nós aqui, Deus, eles sejam encorajados a viver uma vida cheia do Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Deus, mais do Senhor, não para aquilo que a gente vai acabar fazendo depois com o que a gente recebe, mas porque nós te amamos e nós curtimos, nós somos apaixonados, Deus, fazer coisas contigo. Somos apaixonados, Deus, é bom passar tempo contigo. E eu quero te pedir, Pai, que cada um que está aqui hoje, Deus, se em algum momento, Pai, se sentiu culpado por algo, Deus, e parece que não consegue, Deus, entregar tudo que tem que entregar, e parece que não vira aquela chave agora nós saímos da era da culpa e agora nós estamos na era da graça, que o Senhor possa ministrar de uma forma bem especial, Deus, porque não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Te peço também, Pai, para aqueles que estão perdendo sempre para a carne e estão investindo pouco naquilo que é eterno, que o Senhor possa ministrar no coração também.
E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, Deus, entenda, Deus, que começa primeiro contigo, transborda para a nossa família, e quando chegar no público vai ser natural. A gente não se preocupa mais com o público, nós nos preocupamos com o privado. Nós não nos preocupamos tanto, Pai, com aquilo que é exterior, porque nós queremos investir cada vez mais naquilo que é interior, naquilo que é interno, naquilo que está dentro, porque se foi dentro de nós, Pai, que o Senhor escolheu morar, assim como nós cantamos, nós queremos deixar essa casa cada vez mais aconchegante, mais bonita, mais perfumada. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Para a gente fechar aqui, eu quero ler o final do texto que eu comecei em Gálatas 5, que está escrito assim. Vê se não é isso tudo que tu precisa para passar bem a semana. O fruto, imagina o fruto do Espírito como uma bergamota, tá? Não são vários frutos, é o fruto, mas estão ali todos os gominhos de tudo que a gente precisa, tá? O fruto do Espírito é amor. Muitas vezes aquilo que a gente vai pela carne não é porque a gente quer se sentir mais amado. Alegria. Muitas vezes a gente não busca coisas fora querendo se sentir alegre. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente entende esse texto aqui, cada vez que a gente abre o livro de Gálatas, a gente poderia até arriscar lá, né? Gálatas, escrever carta de liberdade aos cristãos. O que significa essa carta de liberdade? Você é livre para produzir frutos.